Há um tipo silencioso de dor sobre o qual ninguém te avisa. Não chega com caos ou drama. Chega devagar, quase educadamente. Um dia, você olha ao redor e percebe que as pessoas que antes pareciam lar agora parecem familiares, mas distantes. Não porque algo deu errado, não por causa de uma briga, mas porque algo dentro de você mudou. E a parte mais difícil é esta: você não as deixou para trás de propósito. Você apenas continuou crescendo. Superar as pessoas não parece uma vitória. Parece uma traição. Mesmo quando ninguém diz isso em voz alta, porque o crescimento deveria ser celebrado, certo? É isso que todos dizem. Evolua, siga em frente, torne-se mais. Mas ninguém fala sobre a culpa que vem com se tornar alguém novo enquanto os outros permanecem os mesmos. No começo, é sutil. Você percebe que as conversas parecem repetitivas. As piadas não têm mais a mesma graça de antes. Os sonhos sobre os quais você fala são recebidos com silêncio, ou acenos educados, ou rápidas mudanças de assunto. Você começa a se editar, a diminuir seus pensamentos, a minimizar seu progresso, não porque seja arrogante, mas porque não quer deixar ninguém desconfortável. E é aí que a culpa começa. Porque uma parte de você se pergunta: será que estou mudando demais? Será que estou me tornando alguém que eles não conseguem mais reconhecer? Será que estou deixando pessoas para trás apenas por seguir em frente? Aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca diz em voz alta. Superar os outros não significa que você acha que é melhor do que eles. Significa apenas que você não é mais a mesma versão de si mesmo que se encaixava confortavelmente na antiga dinâmica. E as dinâmicas não se quebram com barulho. Eles simplesmente desaparecem aos poucos. Antes, vocês se conectavam pelas mesmas lutas, pelos mesmos medos, pelas mesmas frustrações. Mas agora você está resolvendo problemas nos quais eles ainda estão presos. Você está fazendo perguntas que eles evitam. Está escolhendo o desconforto de uma forma para a qual eles ainda não estão prontos. E, de repente, você se sente como uma pessoa diferente do grupo, mesmo sendo você quem mudou. Então você começa a se sentir responsável. Responsável pela distância. Responsável pelo silêncio. Responsável pela mudança. Mas o crescimento não pede permissão. Ele simplesmente acontece. E ainda assim, a culpa permanece. Porque quando você cresce, não ganha apenas clareza. Você ganha consciência. Você se torna consciente de padrões que antes tolerava. Percebe ciclos emocionais dos quais antes ria. Enxerga comportamentos que antes normalizava e que agora não consegue mais ignorar. E essa consciência cria separação. Não fisicamente no começo, mas emocionalmente. Você ainda está na mesma sala, mas já não está no mesmo lugar. E a pior parte é que você sente saudade. Saudade de quem eles eram para você. Saudade de quem você era quando estava com eles. Saudade da versão de si mesmo que não pensava demais em cada interação. Que não se sentia culpado por sonhar mais alto. Que não sentia que crescer vinha acompanhado de perdas. Porque aqui está a verdade desconfortável. Crescer sempre custa alguma coisa. Às vezes custa conforto. Às vezes custa certezas. E às vezes custa pessoas. Mas a sociedade romantiza o crescimento. Mostra os melhores momentos, o sucesso, a confiança, a transformação. Raramente mostra as noites silenciosas em que você se pergunta se tornou diferente demais para pertencer a algum lugar. Você começa a fazer perguntas como: por que me sinto sozinho mesmo quando estou melhorando? Por que me sinto culpado por querer mais? Por que o sucesso às vezes parece mais pesado do que o fracasso? E a resposta não é que você seja ingrato. É que o crescimento separa antes de unir. Quando você supera outras pessoas, entra em um espaço emocional estranho. Você já não é quem era antes, mas ainda não está completamente cercado por pessoas que correspondem a quem você está se tornando. Então você fica à deriva. E ficar à deriva parece solitário. Você não se encaixa mais nas conversas antigas, mas também ainda não se sente totalmente em casa nas novas. E, porque você é empático, porque se importa, porque se lembra de onde veio, sente culpa pela distância, mesmo quando ela não foi intencional. Mas há algo importante que você precisa ouvir. Superar outras pessoas não é um ato de crueldade. É uma consequência do respeito próprio. Quando você começa a escolher a honestidade em vez do conforto, o crescimento em vez da familiaridade, a autoconsciência em vez da evasão, alguns relacionamentos simplesmente não conseguem acompanhar. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque o relacionamento foi construído para uma versão de você que já não existe mais.
E essa realização dói. Porque você não quer machucar ninguém. Você não acordou um dia e decidiu ir embora. Você apenas parou de abandonar a si mesmo. E isso mudou tudo. Existe uma razão pela qual essa culpa parece tão pesada. É porque os seres humanos são programados para pertencer. Durante a maior parte da história, ser excluído significava perigo. O isolamento não era apenas emocional, era uma questão de sobrevivência. Então, quando o crescimento ameaça a conexão, seu sistema nervoso interpreta isso como perda. Mesmo que sua mente saiba que você está evoluindo, seu corpo sente como se estivesse perdendo segurança. É por isso que você duvida de si mesmo. É por isso que se pergunta se deveria desacelerar. É por isso que às vezes considera diminuir a si mesmo apenas para manter a paz. Mas paz que exige autotraição não é paz. É apenas adiamento. E, eventualmente, o custo se torna alto demais. Você começa a se sentir esgotado depois de conversas que antes te energizavam. Sente-se incompreendido mesmo quando é ouvido. Parece que você está se explicando demais, ou que já não se explica mais. E é nesse momento que a culpa se transforma em luto. Porque você não está apenas perdendo pessoas. Está lamentando futuros compartilhados que nunca acontecerão. Planos que antes pareciam certos. Piadas internas que já não funcionam mais. Sonhos que já não se alinham. Você está de luto por algo invisível. E o luto invisível é o mais difícil de explicar, especialmente quando nada de ruim aconteceu. Nenhuma traição, nenhuma explosão, apenas evolução. E, ainda assim, a culpa sussurra. Eu não deveria permanecer leal. Eu não deveria ser grato. Eu não deveria me esforçar mais para manter tudo igual. Mas aqui está a verdade silenciosa que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Permanecer o mesmo para proteger os outros acaba se transformando em ressentimento. E o ressentimento corrói o amor lentamente. Você começa a parecer menos, a ouvir menos, a se importar menos, não porque deixou de se importar, mas porque está cansado de estar em um lugar que já superou. E essa versão de você merece honestidade. Crescer não significa esquecer de onde você veio. Significa honrar isso sem deixar que te prenda. E sim, algumas pessoas vão se sentir deixadas para trás. Não porque você as abandonou, mas porque escolheram a familiaridade em vez da transformação. Isso não as torna erradas. Apenas significa que seus caminhos são diferentes. A culpa que você sente não é um sinal de que está fazendo algo errado. É um sinal de que você é humano. Significa que você se importa profundamente. Significa que você tem consciência emocional. Significa que você não descartou as pessoas de forma casual. Mas se importar não significa permanecer preso. E aqui está algo de que raramente se fala. Às vezes, as pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta do acesso à versão de você que as deixava confortáveis. A versão que não as desafiava. A versão que não mudava a dinâmica. A versão que permanecia previsível. E quando essa versão desaparece, isso cria desconforto. Mas desconforto não é dano. É um convite. Alguns vão se levar para encontrá-lo. Outros não. E isso não é sua responsabilidade controlar. A culpa de superar outras pessoas muitas vezes vem de uma crença falsa, a de que o seu crescimento invalida o crescimento delas. Mas crescimento não é uma competição. A sua evolução não apaga o valor de ninguém. Ela apenas revela alinhamento, ou a falta dele. E o alinhamento importa mais do que a história. Porque a história, sozinha, não consegue sustentar uma conexão. Apenas uma direção compartilhada consegue. Você pode amar profundamente as pessoas e ainda aceitar que elas não podem caminhar para onde você está indo. Você pode honrar as memórias sem forçar um futuro que já não se encaixa. E pode sentir culpa sem deixar que ela decida sua vida. Porque, se você se diminui para manter os outros confortáveis, você não salva o relacionamento. Você apenas perde a si mesmo silenciosamente. E perder a si mesmo é uma perda muito mais pesada. Na próxima parte, falaremos sobre o que fazer com essa culpa, como liberá-la sem se tornar frio, como crescer sem se tornar distante e como deixar ir sem transformar o crescimento em solidão. Porque superar outras pessoas não é o fim da conexão. É o começo de uma conexão mais honesta. Começando por você mesmo. E aqui está a parte para a qual ninguém realmente te prepara. Depois que você aceita que superou certas pessoas, a culpa não desaparece da noite para o dia. Ela muda de forma. No começo, é barulhenta. Faz perguntas. Mantém você acordado. Mas, com o tempo,
ela se torna mais silenciosa e mais profunda. Ela aparece quando você está indo bem, de repente, pensa em alguém que já não está mais ali. Aparece quando você ri de algo novo e percebe que o antigo grupo não entenderia porque isso é importante para você agora. Aparece quando você quer compartilhar uma conquista e então se detém. Não porque tenha vergonha, mas porque não quer criar mais distância onde já existe alguma. Essa é a culpa do crescimento. Não porque crescer seja errado, mas porque muda o mapa emocional da sua vida. E a parte mais confusa é que ninguém está errado. Não há vilão, não há traição, não há um momento específico para o qual você possa apontar e dizer, foi ali que tudo se quebrou. As coisas não se quebraram. Elas mudaram. E os seres humanos têm mais dificuldade com mudanças graduais do que com finais. Finais são claros. Mudanças são ambíguas. Quando um relacionamento termina claramente, a mente consegue categorizá-lo. Mas quando ele desaparece lentamente, o seu coração continua tentando revivê-lo. Você repassa conversas na mente. Pergunta a si mesmo se deveria entrar mais em contato. Questiona se está sendo distante ou apenas diferente. E esse conflito interno cria um cansaço silencioso. Porque uma parte de você quer honrar quem está se tornando, enquanto outra parte quer proteger quem você costumava ser com eles. É aqui que muitas pessoas ficam presas. Elas tentam carregar as duas versões de si mesmas ao mesmo tempo. Aparecem pela metade. Falam com cuidado. Evitam assuntos que são importantes para elas. Fingem que não mudaram tanto quanto realmente mudaram. E, com o tempo, essa divisão se torna dolorosa. Porque a autenticidade não é opcional para a saúde emocional. Você só consegue fingir entusiasmo por um certo tempo. Só consegue esconder seu crescimento por um certo tempo. Eventualmente, algo cede. E muitas vezes o que cede é o seu senso de paz. Há algo importante para entender. Superar outras pessoas não significa que você deixa de amá-las. Significa que a forma como você as ama precisa mudar. O amor nem sempre significa proximidade. Nem sempre significa presença diária. Às vezes, amar significa aceitar sem se apegar. E essa é uma das formas mais difíceis de amor. Porque o apego parece uma prova. Parece lealdade. Parece segurança. Mas o apego também pode, silenciosamente, exigir que você permaneça pequeno. Não porque os outros tenham essa intenção, mas porque a familiaridade resiste à mudança. Quando você cresce, você causa uma ruptura. Não de forma agressiva, não de propósito, apenas por se tornar mais honesto sobre quem você é. E a honestidade muda as dinâmicas. Algumas pessoas vão se aproximar. Vão ficar curiosas. Vão fazer perguntas. Vão evoluir ao seu lado. Outras vão se afastar, às vezes silenciosamente, não por maldade, mas porque o crescimento confronta o conforto. E o conforto é poderoso. Então a culpa que você sente não é porque você machucou alguém. É porque você está enfrentando uma verdade que muitas pessoas evitam. Nem todos que começaram com você podem continuar o caminho ao seu lado. E essa verdade parece solitária, mesmo quando é necessária. Mas é aqui que a perspectiva importa. Pense em quantas versões de si mesmo você já superou. A criança que você foi, as crenças que um dia teve, os medos aos quais um dia obedeceu. Você não sente culpa por ter superado essas versões. Sente gratidão. Porque crescer exige deixar algo para trás. E os relacionamentos não são diferentes. Eles são sistemas vivos. Ou se adaptam, ou permanecem presos a um momento no tempo. Quando você supera outras pessoas, isso não significa que você é superior. Significa que o seu mundo interior se expandiu. Você começou a fazer perguntas mais profundas. Tornou-se mais consciente de padrões. Começou a alinhar suas ações com seus valores. E essa expansão criou uma distância. Uma distância que a culpa tenta preencher com responsabilidade. Mas você não é responsável por gerenciar o conforto de todos os outros. Você é responsável por viver com honestidade. E honestidade não exige crueldade. Exige clareza. A clareza soa assim. Eu me importo com você, mesmo que não nos conectemos mais da mesma forma. Eu valorizo o que compartilhamos. Mesmo que estejamos crescendo de maneiras diferentes agora, eu não estou indo embora. Estou evoluindo. Mas mesmo que você nunca diga essas palavras em voz alta, pode vivê-las silenciosamente, deixando de lado o impulso de explicar demais, liberando a necessidade de ser compreendido por todos, permitindo que os relacionamentos encontrem sua distância natural. É aqui que a culpa começa a suavizar.
Não porque você deixa de se importar, mas porque para de se culpar pela mudança. Você percebe algo libertador. Você não superou essas pessoas da noite para o dia, e elas não perderam você de repente. Você cresceu lentamente. Elas permaneceram onde estavam. E as duas coisas podem ser verdadeiras sem que nenhuma esteja errada. O que mais dói não é o crescimento em si. É a ideia de que crescer precisa significar perda. Mas nem sempre significa. Às vezes significa transformação. Alguns relacionamentos evoluem para algo mais silencioso, menos frequente, mas ainda significativo. Outros desaparecem completamente, e isso é doloroso, mas não é imoral. E alguns surpreendem você. Eles se reconectam mais tarde, quando o crescimento já transformou ambos os lados. A vida não é linear. A distância agora não garante distância para sempre. Mas forçar proximidade certamente garantirá ressentimento. Então, se você está se sentindo culpado por ter superado outras pessoas, pergunte a si mesmo: estou honrando meu crescimento ou pedindo desculpas por ele? Porque o crescimento não precisa de permissão. E certamente não precisa de justificativas constantes. Você não deve estagnação a ninguém. Você deve honestidade a si mesmo. Há outra camada dessa culpa que raramente é abordada. Às vezes, superar outras pessoas despertam medo. E se eu acabar sozinho? Quando relacionamentos familiares desaparecem, a mente olha para frente e vê incerteza. Novas conexões não são garantidas. O sentimento de pertencimento parece frágil. Então a culpa sussurra. Talvez seja mais seguro voltar atrás. Mas segurança sem alinhamento é uma erosão lenta. Você pode não perceber imediatamente, mas com o tempo começa a se sentir desconectado da própria vida. Você aparece, mas não está realmente presente. Fala, mas está filtrado. Sorri, mas algo parece fora do lugar. E essa dissonância interna custa mais do que a solidão jamais custará. Porque a solidão pode ser temporária. Abandonar a si mesmo deixa uma marca muito mais profunda. Crescer exige coragem, não apenas para mudar, mas para tolerar o espaço que a mudança cria. Esse espaço é onde novos entendimentos se formam, novas conexões surgem, novas formas de pertencimento aparecem. Mas apenas se você não correr para preenchê-lo com o passado. A culpa de superar outras pessoas não é algo que você precisa eliminar. É algo que precisa compreender. Ela é o resíduo emocional da empatia colidindo com a evolução. E isso não é uma falha. É evidência de profundidade. Então, em vez de perguntar, como faço para parar de me sentir culpado? Pergunte isto. Como posso crescer com compaixão sem me diminuir? A resposta está no equilíbrio. Em honrar o que existiu sem se apegar a isso. Em apreciar as pessoas sem forçar proximidade. Em escolher o crescimento sem se tornar frio. Você pode desejar o bem às pessoas à distância. Pode se lembrar delas com carinho. Pode continuar se importando sem carregar o peso delas. E isso não é abandono. Isso é maturidade. Superar outras pessoas não é uma falha de lealdade. É um sinal de que o seu mundo interior está evoluindo mais rápido do que o seu ambiente. E, embora isso possa parecer solitário, também é o começo de um alinhamento mais profundo, com pessoas que veem você como você é agora, com conversas que expandem sua mente, com conexões que não exigem que você explique o seu crescimento. Então, se você está carregando culpa neste momento, deixe que esta ideia chegue com suavidade. Você não se tornou distante para machucar ninguém. Você apenas se tornou honesto consigo mesmo. E essa honestidade merece espaço. O crescimento sempre mudará quem caminha ao seu lado. Mas também o aproximará cada vez mais de quem você realmente é. E, no fim das contas, isso não é algo pelo qual você deva se sentir culpado. É algo que merece respeito.